Evangelho, a qual escreveu João, capítulo de número 16. Diz assim: Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrareis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo, ou melhor, e quando eu vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Só até aqui. Bendito é o Senhor. Os irmãos podem se sentar, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Que é o versículo de número 7, 8, 9. Amém? A seguir, eu vou falar desses versículos aqui. E temos um profundo zelo pela palavra em si, porque aqui diz que o Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que é isso que eu queria falar. É sobre o pecado, essas três funções do Espírito Santo que o próprio Jesus falou. Uma delas a gente observa aqui na Sagrada Escritura é que Jesus vai dizendo assim, que eu vou para o Pai. Se eu não ir para o Pai, o Senhor não enviará o Consolador. Aleluia. E o Consolador convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar. Sobre essa função tão importante que o Espírito Santo tem na vida das pessoas. Glória a Deus. Só que eu estou falando aqui, e volto a repetir, que o Espírito Santo de Deus estava na criação. Lá em Gênesis capítulo de número 1, o texto vai dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E continua o Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo, aleluia, que Ele fez luz, separação da luz e as trevas, e assim sucessivamente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma função muito importante na vida do cristão. A verdade é que sem esse Espírito, nós não conseguimos chegar a Deus. Sem o Espírito Santo, não conseguimos ter o convencimento do pecado. Sem a presença do Espírito, nós não conseguimos ter o convencimento daquilo que estamos praticando de errado. Aleluia. Amém?
Esse é um foco muito importante que tem que ter. Por quê? Porque esse Espírito Santo, aleluia, o texto diz aqui em João 16, que ele viria, aleluia, e Deus deu uma colocação para ele, amém? O texto vai dizendo que ele viria, olha o versículo de número 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, aleluia, graças a Deus. Por isso a necessidade de eu ir, Jesus falou. Porque se o Espírito não descer, aleluia, o mundo estará perdido. Glória a Deus. E é sobre esse versículo 8 que eu quero frisar aqui, esta mensagem nesta noite. Para mim falar do Espírito Santo, eu tenho que falar sobre as funções dele. E o que a gente vê na história que ele fez. Ou seja, no princípio ele estava pairando sobre as águas, quando Deus, para nós, reconstituiu o planeta, porque ele já tinha sido destruído. Claro, amém? Ali ele estava pairando sobre as águas e, com certeza, eu tenho certeza disso, de mim mesmo, que ele estava na vida de Adão, amém? E esse mesmo Espírito, ele sai, aleluia, glória a Deus, quando o homem peca, e aí ele fica limitado, desde Gênesis, da queda de Adão, até o último livro de Malaquias. O Espírito Santo era limitado, ele não habitava em qualquer pessoa, somente em reis, sacerdotes, profetas e a quem Deus queria. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. A gente vê na Sagrada Escritura o Espírito Santo de Deus manifestando na vida de Moisés. Na vida de Moisés a gente vê o Espírito Santo habitando, e ele faz grandes maravilhas e prodígios no Egito. As 10 pragas, glória a Deus, abrindo o mar vermelho, transformando águas amargas em doce, aleluia, amém? E no Velho Testamento a gente vê essa manifestação do Espírito de Deus sobre a vida de Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito. É por isso que foi dado a ele. E Moisés passa pelo deserto, esse mesmo Espírito deu capacidade para ele administrar, conduzir aquele povo, porque sem o Espírito não tem como liderar e conduzir, amém? A gente observa essas manifestações do Espírito, quando Moisés está no deserto, ele enfada do povo, ele já estava cansado de resolver causa de quase 3 milhões de pessoas. Esse mesmo Espírito, aleluia, que é poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz a Moisés, Moisés, ajunta o povo de Israel no arraial, e eu vou tirar de você desse Espírito, e vou lançar aos 70 anciões de Israel, para que esses homens, olha só o que acontece, quando essa glória toma eles, eles começam a falar em línguas, e profetizar, na verdade, era profecias que eles falavam lá no Egito, ou melhor dizendo, no próprio deserto. Essa glória de Deus tomou eles de tal forma, que a partir daquele momento cada um resolvia as causas, pegou as causas de Moisés, só as causas mais graves que iam diante de Moisés, para Moisés resolver. Ficou tudo mais leve para a vida de Moisés. A palavra de Deus diz que quando Moisés sobe o monte, ele clama ao Senhor, e o Senhor Deus Todo-Poderoso fala para ele sobre toda a construção da tenda da congregação, os utensílios da arca, todas as coisas ali, aleluia, o Senhor fala a Moisés.
O texto da Sagrada Escritura também diz que o Senhor tirou desse Espírito glorioso e deu aos artesãos, aos homens que entalhavam ouro e praticavam aquelas obras que foram feitas, os querubins, o altar, aonde sacrificavam, as mesas, tudo ali, o Espírito Santo foi conduzindo eles. E a própria Sagrada Escritura diz que quando esse Espírito saiu deles, eles não sabiam fazer mais nada. Aleluia. O Espírito de Deus. A maior manifestação de força que vemos no Velho Testamento do Espírito Santo de Deus, a gente vê sobre a vida de Sansão. Diz o texto, quando o Espírito apossava dele, aleluia, ele tinha a força de mais de 10 homens ou de 10 homens. Glória a Deus, aleluia. É a maior representação de força que observamos no Velho Testamento, que o Espírito fez. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem diversas formas de trabalhar. Ele tem diversas funções na vida do homem. E agora o Espírito Santo, limitado ao homem, diz no livro do profeta Joel, capítulo de número 8, a partir do versículo 28, Deus, por causa do erro e do povo, porque o povo errava e não tinha condição de ficar firme, Deus prometeu a eles, aleluia, fez uma promessa ao povo de Israel, que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Versículo de número 28 diz assim: e há de ser que no último dia, nos últimos dias, ou no último dia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos. Aleluia. Eu estou falando o quê? Eu estou falando sobre a importância dele. Amém? Eu estou falando o quanto o Espírito Santo é importante. Agora eu começo a dizer do quê? E que em Atos dos Apóstolos, depois da morte e ressurreição de Cristo, claramente essa passagem bíblica do Velho Testamento cumpre-se lá, que eles estavam reunidos, porque Jesus falou, fiquem em Jerusalém 10 dias, reunidos ali no mesmo lugar, e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Aleluia. A partir daquele momento eles começam a pregar a palavra com ousadia, não tinha mais medo da morte, tinha capacidade de ficar no ministério da palavra, ministério do jejum, o ministério da oração, eles tinham capacidade de conduzir a família, os filhos, eles tinham capacidade de muitas coisas, mas o foco principal o Espírito Santo veio porque convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é isso que eu quero falar. Aleluia. Amém? O texto vai dizendo aqui claramente, versículo de número 8, vai dizendo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor. Amém? O texto diz, convencerá o mundo, não é só os crentes. Amém? Porque os crentes em Cristo Jesus não precisam de convencimento. Eles já têm o Espírito na vida deles. Aleluia. Amém? Convencer é o quê? Mostrar que a pessoa está errada diante daquela situação. E faz com que ela volte a Deus. Amém? Então, um foco do Espírito. Uma das funções gloriosas do Espírito é o que? Convencer o homem do pecado. Glória a Deus. O texto da Sagrada Escritura vai dizendo que ele não habitará no pecador, mas ele convencerá ele do pecado. Ele habitará no que aceita Jesus como o único, suficiente Salvador da alma. Por quê, pastor? Porque Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, isso é tudo bíblico. Se for pegar os versículos vai demorar. Para que viesse construir templo, para Deus habitar no templo. E só aquele que aceita Jesus
como único, suficiente Salvador da alma, que agora é um templo para o Espírito habitar. Amém, igreja? Está escrito isso aonde? Em 1 Coríntios capítulo de número 3. Bendito é o Senhor. A partir do versículo 16. Vai dizendo: vós sois templos do Espírito Santo de Deus. E aquele que profanar o templo será destruído. Vós quem? Os crentes. De quem? De Corinto. Da onde? Do mundo inteiro. Porque é 1 Coríntios. Amém? Está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 6. A partir do versículo de número 19. Vou até dar uma olhada para confirmar claramente. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Versículo 19 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, está falando de crente. Amém, igreja? Então, se a pessoa não é cristão, o Espírito não habita nela, mas o Espírito a convence do pecado. Ele está onde? Ele está no lado. Ele está dizendo: não faça, volte a Deus. Isso é pecado. Quando você pensa que é você pensando, a pessoa que não tem... Nós vivemos lá fora. Quem não foi pecador aqui, né? Só a missionária que viveu na presença de Deus. Cresceu, nasceu, cresceu e viveu na presença. Nós estávamos lá fora. Lá fora, quando acontecia algo, o Espírito falava: isso não é o seu lugar. Aí você pensava: será que é a minha consciência? Não é. É o Espírito de Deus falando: não é o seu lugar. Não, você não pertence a isso. Não toque nisso. Isso não é de Deus. Isso é errado. É o Espírito todo o tempo. E o Espírito convencerá o homem como? Pela palavra pregada. Porque aonde não há lei, não há pecado. Aleluia. Bendito é o Senhor. Porque quando o ímpio está lá fora e o Espírito está convencendo ele, é porque ele já ouviu: é pecado que você está fazendo. É errado isso. Não toque, não mexa, não faça. É porque já ouviu a palavra e o Espírito de Deus está tentando, lutando, perseverando em tentar convencê-lo do pecado. E isso só depende do homem. Aleluia. Isso é para o ímpio. Amém? O que não aceitou Jesus. Mas o que aceita Jesus, ele tem essa presença gloriosa do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar. Ele veio convencer o homem do pecado. E aí eu trago para onde? Para dentro da igreja. Aleluia. Bendito é o Senhor. A única forma do Espírito Santo convencer o homem do pecado é o Espírito Santo estar dentro dele. E a liberdade que ele vai ter dentro da vida humana. Aonde você encontra isso? Em Gálatas capítulo de número 5, a gente vê isso. A palavra de Deus vai dizendo, o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as obras da carne. E as obras da carne são tudo aquilo que está ali. Vocês já ouviram, já viram? Ou nós vamos entrar no texto? Vamos lá, aleluia, glória a Deus. Para mim não fugir do foco, porque eu não quero falar sobre as obras da carne. Eu quero falar sobre o Espírito de Deus. Olha o que vai dizendo aí, ó, a partir do versículo de número 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, opõe um ao outro, para que a carne não faça o que ela quer, e a carne opõe contra o Espírito, para que o Espírito não faça o que ele quer. Isso opõe um ao outro, essa carnalidade. Amém? Gálatas capítulo de número 5. Vamos lá, irmãos. Já que vocês querem ver a Bíblia, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 17. Amém? Diz assim: porque a carne
cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vai dizendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são todos os crentes que, principalmente dessa igreja, já conhecem. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Mas eu não quero falar sobre as obras da carne. Eu quero falar sobre o Espírito. O texto está dizendo que eles opõem-se ao outro. Eles pelejam, lutam. A única forma de você deixar que o Espírito vença é você aquebrantando a sua carne. Aleluia. Amém? Qual é essa forma que Jesus nos ensinou? Jesus, em Mateus capítulo de número 5, começa o Sermão do Monte, o 6 vai dizendo sobre o jejum. O quanto, até mesmo no capítulo de número 5, relata tudo sobre isso. Ele ensina a jejuar e ensina a orar. E como ele ensina a orar? Aleluia, o Pai Nosso. E como ele ensina a jejuar? Por que o jejum é tão importante? Porque o jejum, ele acaba, o jejum, ele destrói, o jejum ele enfraquece os desejos carnais, as concupiscências da carne saem. O que é concupiscência? Desejos carnais desordenados, é aquilo lá, é aquela cobiça, a ira, a peleja, a contenda, dissensões, aleluia, idolatria, bebedice, todas essas coisas têm que estar em jejum para que venha sair da vida humana. Amém? Aí, pastor, qual é as obras da carne? As obras da carne, irmão, é relacionada àquilo. E se eu entrar, irmão, mais profundo, lá fala sobre lascívia. Lascívia é o quê? Lascívia é tudo aquilo que causa sensualidade. Amém? Aí, irmão, toda obra de vaidade, ela se aplica à lascívia. Porque a pessoa, ela se cuida de uma tal maneira para mostrar ou para pensar que está bonita ao mundo lá fora. Aleluia. Amém? Mas é isso que eu quero dizer. O quê? Como livrar dessas coisas sem que o pastor pregue sobre isso. Sem que o pastor fale, é errado. Aleluia. Por que você está falando isso, pastor? Porque foi assim comigo. E foi assim com muitos que eu doutrinei. Muitos que eu ensinei. Aleluia. Só há uma forma de conseguirmos fazer que todas essas coisas saiam da nossa vida. Ela se chama jejum. Porque quando você jejuma, você faz com que todas as obras da carne afaste-se de você. E o Espírito Santo de Deus, ele aproxima de você e ele te toma, ele te quer. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes de nós. Amém, igreja? Ou seja, se você faz algo que Deus não agrada, o Espírito Santo tem ciúme, porque ele é Deus. E ele habita dentro do ser humano, que somos nós, servimos a Deus. Então, pastor, como livrar-se dessas coisas? Amando a Deus, cumprindo todo o maior mandamento, com o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, está escrito. Aí, amar a Deus engloba obedecer o que está escrito. E está escrito que nós devemos atrair a presença do Espírito, andar em Espírito, para que o Espírito habite em nós e nós venhamos vencer as obras da carne. Aleluia. Amém?
Quando a pessoa jejuma, quando a pessoa tem contato com o Espírito, quando ela dobra os joelhos de manhã, quando ela tem um período devocional com Deus, quando ela começa a jejuar corretamente, que eu não vou falar de jejum, que eu estou falando do Espírito, como adquirir essa presença gloriosa e fazer com que as coisas do mundo afastem-se de você. Aleluia, bendito é o Senhor. Muito pelo contrário, é você que começa a enojar das coisas do mundo. A pessoa, ela adquire o Espírito Santo orando e jejuando na leitura da palavra. Por isso que estão muitos destruídos dentro dos ministérios, porque não jejuam e não oram, e não lê Bíblia. Mas o que jejuma e ora, ele requer, ele pede, ele implora, ele deseja pela presença do Espírito. Então as coisas vão saindo. A mulher, ela diante do espelho, ela começa a olhar falando, não, eu não estou bem, eu quero mais do Espírito, isso não cabe em mim. Eu andava de bermudão, de camiseta cavada, eu andava de aba reta, eu andava de tênis, aleluia. Quando eu olhava no espelho, eu falava, isso não é meu, isso não pertence a mim. O Espírito, aleluia, ele requer mais de mim. Pastor não falava nada para mim. Aleluia. É o Espírito que se encarrega em você. Não existe, aleluia, glória a Deus, essas coisas. Quem jejua e ora, isso afasta dele, porque ele tira. Porque quanto mais você afasta de coisas que não agradam a Deus, mais Deus vai aproximar de você. O homem, aleluia, afasta de Deus. Deus não afasta do homem. Amém? É dessa forma. Aleluia. Por isso o incentivo de buscar o Espírito Santo de Deus. Porque você buscando, aleluia, vai ser certeza o que eu estou falando. Aleluia. Quando você começar, aleluia, a sentir a glória de Deus, o Espírito Santo te usar para as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão ao redor ver a glória de Deus na sua vida, você começa a mudar. E é só pelo Espírito. Aleluia. Amém? Não precisa de ninguém falar nada. Mas tem que haver a busca. É a busca incessante que faz com que o Espírito em nós fortaleça-se. Aleluia. Amém? Você quer prova maior disso? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8, para que nós venhamos entender. Aleluia. Convencimento do pecado. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Está vendo? Ele já faz uma posição. Ele fala assim, não há nenhuma condenação em cristão. Não há nenhuma. É crente? Não tem nenhuma condenação para você. Mas só os que andam segundo o Espírito. Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Qual é as obras da carne que nós lemos? Aleluia. Aí não há nenhuma condenação, porque ele não anda segundo a carne. A lascívia não está sobre ele. Os desejos da carne que fazem pecar não está sobre ele. Não está a gula, a ira, a contenda, a peleja, a dissensão, a lascívia, a luxúria, a idolatria, a contenda. Não há nenhuma malignidade. Aleluia. Porque ele anda segundo o Espírito. Eu não terminei nem de ler, né? Está escrito assim. Porque, olha o que diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Para andar segundo o Espírito, tem requisitos. Para andar segundo o Espírito, tem leis. Aleluia. Amém? Porque tem pessoas que pensam que o Espírito está nela, e o Espírito está do lado, dizendo, não posso, como é que eu entro aí? Só tem carne. Aleluia.
A carne venceu. Glória a Deus, aleluia. Amém? Sem busca, não tem como. Vive dessa maneira e morre dessa maneira. Aleluia. É por isso que o pastor incentiva a buscar. Buscar Deus. É demais querer Deus. A palavra de Deus diz: quem for santo, que santifique-se. Aleluia. Como que eu faço? No jejum, na oração e na palavra. Glória a Deus. Tendo um tempo devocional com Deus. Aleluia. E o Espírito Santo tomará conta da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Vou continuar dizendo. Nossa, eu só falei sobre uma. Vamos falar sobre outras agora. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero dizer que te incomoda as coisas do mundo. Começa a te incomodar. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Não, Pai, quanto mais eu tiro isso, mais eu estou sentindo a Tua glória. Bendito é o Senhor. Eu quero falar de exemplo, eu uso o meu sempre. Glória a Deus. Converti, aceitei Jesus, já me tranquei dentro de um quarto. Fiquei lá 3 meses, assim, saía para comer. Estava pegando um seguro-desemprego. Falei: agora eu quero é Deus, eu vou aprofundar nele. Eu quero saber quem é Ele. É isso que eu falei. Eu preciso disso. Aprofundei logo nisso. Fiquei com Deus, me entreguei para Ele, para me saber quem é Ele. Aleluia. Bendito é o Senhor. Não precisou do pastor ensinar. Não precisou do pastor falar: tira, isso é errado. Porque tem pastor que fala: não faça, não toca, não vista, não mexa. Mas não fala por que é. Aleluia. Amém, igreja? Isso é tremendamente... É onde o Espírito convence o homem do pecado. Aí. É aí. Porque às vezes nós pregamos firmes e duro nas igrejas, e até nessa aqui, principalmente essa, que é todo culto. Aí fala assim, eles dizem lá: que é isso, não precisa fazer isso não. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Está escrito. Aí você fala: quem está pregando aqui então? Quem está falando aqui então? Quem é que escreveu aqui então? Quem é que deixou isso aqui para nós então? Se não souber a palavra, não tem convencimento do pecado nunca, porque o Espírito é a palavra também. Aleluia. Então é muita ignorância, é muita falta de conhecimento. Amém? É importantíssimo aprender sobre isso. E eu preciso falar muito sobre o versículo de número 8 diz assim: do pecado, ele convencerá o mundo do pecado. Eu falei que era sobre o mundano, sobre o que está lá fora, através da palavra, da mensagem que pregarmos, através dos ensinamentos, o Espírito Santo vai estar lá. O Espírito Santo na sua vida convencerá o mundano do pecado também. Aí o texto vai dizendo: e da justiça. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Aí depois nós vamos ler aqui se é tudo isso mesmo. E da justiça. Glória a Deus. Porque vou para o meu Pai. Diz lá no versículo 10. Aleluia. Mas o versículo 8 diz: e da justiça. Por que justiça? O versículo 10 diz assim que... Versículo 9 diz: do pecado porque creem em mim. Olha o que diz o versículo 9. Do pecado porque não creem, melhor dizendo, em mim. Convencerá o homem do pecado porque não creem em mim. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, para que creem em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Se usar isso, e é clara essa interpretação, dentro do ministério, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus. Quanto mais o Espírito te convence do pecado, mais você crê em Jesus. É isso, glória a Deus. Você já observou que quem busca mais Ele, quem pede mais Ele, fica mais com Ele, tem mais fé? Aleluia. Agora o que não busca, não pede, não quer, ele é uma pessoa que não tem muita fé. Aleluia. Amém? Aí diz: da justiça porque vou para o Pai, versículo 10.
Depois eu vou falar, glória a Deus, do juízo. Da justiça porque vou para o Pai, para meu Pai. Por que da justiça? Porque Jesus saindo da terra, Ele é a justiça. O que é justiça? Fazer a vontade de Deus. Tudo que é a vontade de Deus, você está sendo justo. Seja no seu julgar, porque tem isso, o julgamento. Aleluia. Como? De acordo com a palavra, está escrito. Os beberrões não herdarão o reino do céu. Quem está julgando? É a palavra. Através de quem? De mim. Estou pregando a palavra, não é? Então está escrito o quê? Não julgueis para que não venha ser julgado. Porque da medida com que julgares, Deus julgará você. Não é? Aleluia. Qual julgamento está fazendo? Qual é esse julgamento que Deus vai te julgar? Quando alguém violenta, quando alguém mata, quando alguém rouba, e você fala, tem que ir para o inferno, tem que matar isso aí, tem que morrer para a cadeira elétrica, não é? Aí você está julgando ele. Aleluia. Mas se você chegar de um pecador, segundo a palavra, e dizer, se você beber, se você roubar, se você matar, Deus vai te condenar, você vai ser julgado no grande dia e lançado no lago de fogo. É a Bíblia que julga. Amém? Agora, se o julgamento partir de você, do seu coração, do seu interior, Deus vai estar com um dedo em cima de você. E por causa daquele que matou, violentou, arrebentou, matou não sei quantos, Deus vai te julgar porque você mente. Uma mentirinha para Deus, não interessa o que o outro fez. Você mentiu, você está errado, vai ser julgado no inferno do mesmo jeito. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Aleluia. Amém? Então é essa fonte, essa parte importante aqui que eu quero falar. Da justiça, por quê? Porque a justiça, Jesus foi para o Pai. Aí a justiça saiu da terra. Ele é a justiça, porque ele vinha e julgava a causa. Ele julgava, aleluia, perfeitamente. Nós vemos um julgamento clássico na história que todo mundo conhece. Foi aquela mulher pega em ato de adultério, lançada perto dele, para dizer, eles queriam pegar Jesus, dizendo, olha, essa aí foi pega em adultério. O que nós temos que fazer com ela? Aleluia. A lei diz que ela tem que morrer apedrejada. E agora? Querendo pegar Jesus e matar ele. É isso que eles queriam. Porque se Jesus fosse contra a lei de Moisés, ele era permitido eles apedrejar ele. Aí Jesus estava escrevendo no chão, levantou e julgou. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Começou a sair dos mais velhos, até chegar aos novos, foi tudo embora. Julgou e disse, aonde estão os seus acusadores, mulher? Aleluia. Ele diz, portanto, ide, vai, e não peques mais. Ele falou, nem eu te julgo, vai, não peques mais. Se você pecar agora, você já era, né? Ele quis dizer, não peques mais. Glória a Deus, ele falou. Julgou, ele julgava as causas, aleluia, entre os fariseus e os mestres da lei. Ele falava de acordo com a palavra. Ele era justiça porque falava a verdade, a justiça de Deus. Ele é a justiça, ele é o verbo, a palavra era ele. É impossível debater contra ele. Ele é a palavra, você já imaginou? Glória a Deus, aleluia. Todo o argumento da existência, da eternidade é ele. Toda palavra é ele. Ele é a justiça de Deus. Diz lá, João capítulo 1, ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo veio e habitou entre nós. Jesus era a palavra, estava lá no início da criação. Gênesis 1, 26, fazemos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na formação do homem ele estava, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, o mundo será convencido da justiça através do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo de Deus na sua vida, você sabe julgar uma causa. Aleluia. Amém? É aí que entra o negócio. Chega a pessoa com um problema, você fala sobre o problema, porque você conhece a justiça.
Você vive na justiça de Deus. O Espírito Santo está em você. Resolva a causa da melhor maneira. Bendito é o Senhor. Faz assim, 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 irmão. Pela palavra que vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. A justiça está em você em todos os tempos. Nas suas práticas, nas suas obras, em tudo que você faz. Porque o Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. E para terminar, o juízo. Meu Deus do céu. Vou falar do juízo. Bendito é o Senhor. Veio convencer o homem do juízo. E qual é o juízo? Da vinda dele. Veio convencer o homem de que haverá um fim. E como convence o homem de que haverá um fim? Pela Sagrada Escritura. O Espírito Santo nos usa para isso. Deus voltará. Jesus vai julgar as nações. Apocalipse capítulo 12, ele vai vir com vara de ferro para julgar as nações. Apocalipse capítulo de número 19, ele vai pisar o lagar da ira, do furor de Deus. Ele vai vir com só a espada da sua boca, ele vai desfazer todo o ímpio. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, que ele fala sobre até mesmo os falsos profetas. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Vai dizendo sobre os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo de número 2. Vai dizendo que ele vai julgar essas pessoas no juízo final. O capítulo de número 3 fala sobre a vinda do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fala que sobre o Senhor desfará todo elemento da terra com fogo. Todo elemento da existência na terra, ele vai desfazer pelo fogo. Quem quer ficar aí? Eu quero estar longe. Misericórdia. Meu Deus do céu. Não haverá nem raiz nem ramo. Você já ouviu aquele hino? Não haverá nem raiz nem ramo. Aonde é que você vai morar? Eu vou com Jesus morar. Meu irmão. É o juízo. Aleluia. Ele vai vir. Aleluia. Vai jogar no lago de fogo. Quando observamos juízo, observamos Lucas 16, 19. Quando ele fala sobre o rico e o Lázaro. É um clássico também. Que Jesus vai dizendo sobre aquele homem que vivia esplendidamente e arregalada sobre a terra, que era o rico. Uma vida boa, esplendidamente e arregalada. Eu fico impressionado, sabe com o quê? Que o texto só fala isso dele. Era um homem que vivia esplendidamente e arregalada, era a vida dele. Era isso. Ou seja, estava curtindo a vida, né, Jorge? Bebendo, não, vou curtir um pouquinho, depois eu arrependo. É assim, não era? Só isso. Imagine hoje. Misericórdia. Se no Velho Testamento ele só estava vivendo assim. E havia Lázaro que ficava na porta dele. Comia as migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham lamber-lhes a úlcera. Era crente, estava enfermo, mendigando. Aleluia. E aí que a Universal fala que todo mundo tem que ficar rico. Aleluia. Jesus falou, os pobres sempre estarão no meio de vós. Não é? Aleluia, glória a Deus. Então vai ser rico quem pedir sabedoria para Deus e tiver a capacidade de administração. Quem não vai ralar até Jesus voltar. Glória a Deus, aleluia. Que teoria da prosperidade é essa? Teologia, né? Aleluia. Que é um besterol da prosperidade que eles lançam. Aleluia. Amém? Aí no meio de 50 mil, ou melhor dizendo, vamos pôr no meio de 1000 pessoas, 1000 membros, aí quem vai prosperar? Os empresários. Eu vou chamar os empresários. Hein, Carlos? Dá seu testemunho aí. Mas o pedreiro lá, o servente, o pé rapado, que nunca vai crescer,
Não põe lá não. Isso não mostra não. Aleluia. Pega só os empresários. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aqueles que não fazem nada e estão lá sofrendo, que todo ministério tem, a não ser que venha ser bem liderado, porque dentro do ministério, com tanto empresário, como é que vai deixar os outros empregados ainda? Amém? É aí que está o negócio. Então, o Senhor Deus veio convencer o homem, o Espírito Santo veio convencer o homem também do juízo. E o juízo é eterno. Glória a Deus, aleluia. Aí a humanidade sabe. Ele veio e ele consegue ainda. Glória a Deus, aleluia. Muitos são pervertidos os ensinamentos. Muitos são pervertidos, enganados, ludibriados. A verdade é essa. Com fábulas, com palavras erradas, doutrinas e até mesmo espíritos enganadores e até mesmo outras religiões. Mas sabe que haverá um juízo. E Deus vai voltar, e Jesus vai voltar, porque Ele falou, eu vou voltar e vou julgar a terra. Aleluia. Até o apóstolo Paulo diz que vós julgarão a terra. Os santos julgarão a terra. Glória a Deus, aleluia. Amém? Graças a Deus. Então é muito importante sobre isso. Vamos falar de juízo final. E esse homem que estava vivendo uma vida esplêndida e arregaladamente, diz em Evangelho de Lucas 16, versículo de número 19, vai dizendo que ele estava só vivendo uma vida dessa forma. Não diz nem que ele matou, nem que ele roubou, nem que ele estava mentindo, praticando outras coisas. Mas só de uma vida esplêndida e arregalada, pode ser no meio disso tudo que ele defraudava, roubava, ludibriava, enganava, né? Mexia em papéis, algo errado estava fazendo direto. E aí desceu ao inferno. Aleluia. Mas não adiantou para ele nem que ressuscitasse alguém dos mortos para ir avisar os irmãos dele que ficou na terra, não resolvia. Jesus que está dizendo. Jesus diz também a palavra do Senhor, que Jesus Cristo falou sobre isso quando aquele oficial romano chegou em diante dele e falou, não sou digno que tu entres em minha casa, mas eu sei que só com a tua palavra o meu servo será curado. Aí Jesus olhou para a multidão, falou, nunca vi tamanha fé entre o povo de Israel. E esse soldado era romano, era um centurião. E ele disse para o povo de Israel, nunca vi tamanha fé entre vocês, igual desse homem aqui. Chegar em Jesus e falar, não, só com a sua palavra eu sei que ele será curado em casa. Não preciso nem que o senhor entre lá, não preciso nem que o senhor se levante e entre lá em casa. Porque na lei ele não poderia entrar, porque ele seria contaminado. Pela lei não, né? Pela lei os preceitos humanos. Porque Deus mandou não se envolver com o ímpio lá fora, na lei. Amém? Então o oficial romano já sabia. Falou, então não entra lá, só fala, que eu sei que o meu oficial, o meu servo será curado. Porque eu sei, aleluia, e também tem os meus subordinados. Se eu mandar ir, vai. Se eu mandar fica, fique. Falou desse jeito para Jesus. Reconheceu a autoridade de Jesus no reino espiritual. Coisa que o povo de Israel não reconheceu. Reconheceu que Jesus Cristo tinha poder no reino espiritual. E ele, sabe o que Jesus falou? Um discurso para o povo de Israel. O juízo. Ele falou, por isso, digo a vós, que virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os que estão de dentro serão lançados nas trevas posteriores, aonde há dor e ranger de dente. Jesus falou, juízo, aleluia, amém? Então, ele veio convencer o homem do juízo, o Espírito Santo veio para isso. Porque Jesus foi embora e levou isso com ele. Mas não, ele falou, eu vou enviar o Consolador. Ele vai ainda proliferar tudo que eu comecei. E ele vai estar em vocês, usando vocês. Vocês são
o intermediário, ou vocês são o que carregam, vocês são um pote de barro, a qual dentro é um tesouro, diz o apóstolo Paulo, que é inestimável, não há nem como, aleluia, glória a Deus, falar da grandeza e da riqueza que há dentro de vocês. Ele quer dizer, somos potes de barro com um grande tesouro dentro. Ou seja, somos matéria pobre, com uma glória que é infinita, que é a presença do Deus vivo, o Espírito Santo de Deus. Cuidado com ele. Amém? A pastora, é isso tudo. Abra sua Bíblia agora para terminarmos, no livro de Hebreus, capítulo de número 6. Aleluia. Oh Deus de glória. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 4 a seguir diz assim, ó. Todos acharam? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, olha só, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, que é a vergonha. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Olha o que vai dizendo aí mais. Bendito é o Senhor. No livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo de número 10 também fala sobre isso. Aleluia. Oh Deus de glória. Sobre a exortação a perseverar na fé. Oh Deus de glória, Deus de vida. Graças a Deus. Oh Deus de vida. Versículo 28. 10, 28 diz assim, ó. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, não é? Está escrito aí? 10, 28. No passado, na lei, se alguém quebrantasse a lei de Moisés, está falando de quebrar a lei, por isso que eles queriam pegar Jesus. É o que eu acabei de falar. Morria, só pela boca de 2 ou 3 testemunhas, era apedrejado, morria, sem misericórdia, não é? Está escrito aqui, ó, na lei de Moisés. Aí o versículo 29 diz: de quanto maior castigo cuidais vós ser julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Aleluia. Irmãos, o Novo Testamento o juízo dele é maior do que o da lei do passado. O povo é doido. O povo está sem noção, estão cegos nas igrejas, em tudo quanto é lugar. Porque a lei de Moisés, todo mundo lê o Velho Testamento e fala, meu Deus, como é que é tanta atrocidade desse jeito? E Deus mandou fazer, e Deus permitiu fazer. Ué, aí vem para o Novo Testamento, estamos na graça, vamos fazer tudo. Nós vamos fazer tudo, estamos no tempo da graça. Agora tudo é de graça. Agora não conhece a liberdade do Evangelho, afunda e esquece, confunde a liberdade com libertinagem e vai praticando o que é errado e ofende o Espírito da graça. E quando Deus vier, Ele vai vir com mais ira do que quando Ele teve no Velho Testamento. É isso que Ele está falando aqui. Porque de novo crucificam o Filho de Deus, expõem ao vitupério, que é a vergonha, pisam o Espírito da graça, ofende ele, ofensa ao Espírito Santo que está dentro de você. 1 Coríntios, eu li antes, capítulo de número 3, a partir do versículo 16, diz assim, ó: vós sois templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que profanar o templo, sabe o que é profanar? Sabe?
o templo é santo, né? Aí pega um prostituto lá e põe dentro do templo e faz tudo quanto é coisa nojenta com ele. Profanou aquilo que é santo. Profanar é isso. Profanar é trazer ídolos para a casa de Deus. Então, o que ele está falando? Nós agora somos templo. É nós, não é as paredes, não. E esse templo tem que ser santo, puro. Senão, nós profanamos o templo de Deus. Como que é profanar o templo de Deus? Nas práticas da carne. Profana. Aquilo que é santo está na concupiscência da carne. Olhando pornografia, vendo mulher na rua, tendo desejo por coisas mundanas, vivendo na prática mundana. E o templo que é eu sou templo do Espírito, estou sujando, profanando. E assim sucessivamente. Entendeu como que é? Aí eu ofendo o Espírito que está dentro de mim. Como é que é usado as pessoas dessas? Aí a missionária vai lá e traz uma palavra daquela. Você está achando que o povo está tudo salvo? Só fica nervoso quem não é salvo. Quem é salvo fala, nós temos que arrepender. Aleluia, amém? Quem é salvo fala, nós temos que mudar. Aleluia. E a partir de agora, em nome de Jesus, todo salvo é assim, irmão. Ele é quebrantado por dentro. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E aqui eu termino a mensagem em nome de Jesus.